Os valores de 4 licitações feitas pela Prefeitura de Governador Valadares atraíram a atenção de um vereador da cidade. O parlamentar está acionando o Ministério Público. Dos 4 questionamentos, 2 chamam a atenção. A quase triplicação do contrato de publicidade e os uniformes para os agentes de trânsito. Aparentemente, eles estariam corretos. O problema está na composição do tecido. Tem mais poliéster do que algodão, diferente do que foi definido na licitação. E a reportagem agora no Balanço Geral. Os agentes de trânsito que trabalham em Valadares começariam a semana de uniforme novo, mas não foi assim. Nossa equipe passou pelos principais pontos e cruzamentos da cidade e nada de encontrar um só agente. A mudança segue uma padronização internacional de segurança. O uniforme agora é no tom de verde-limão. O problema é que na licitação, avaliada em quase R$130 mil, o material dos uniformes é composto de 67% poliéster e 33% algodão. Mas o recebido foi de 83% poliéster e 17% algodão. A denúncia deste vereador que teria recebido reclamações dos agentes. Segundo o coronel Wagner Fabiano, do PMN, a encomenda de 38 uniformes deveria ter sido devolvida e não entregue aos agentes. Para ele, o certo é cumprir o determinado na licitação. A licitação não cumpre o edital, o material entregue não cumpre o edital. E há na especificação técnica, na licitação, a previsão de um percentual de algodão maior, de 33%. E esse uniforme foi recebido com muito poliéster. Então o uniforme parece um plástico. Então é como se o agente de trânsito tivesse trabalhar com uma capa de chuva grossa o tempo todo exposto nas ruas da nossa cidade. Para o vereador, além do erro, o tecido do uniforme é grosso, desconfortável e quente. As queixas foram feitas por alguns agentes que receberam a nova vestimenta. O tecido é muito grosso, então ele é muito desconfortável e no calor, como ele parece um plástico, ele vai superaquecer. A calça recebida, ela tem uma faixa reflexiva. Essa faixa reflexiva ela ficou tão abaixo que quando eles cortam a calça para poder colocar no coturno, dobrar a calça, a fita desaparece. Então foi colocada uma fita que não tem finalidade alguma. Mas a principal reclamação realmente é com relação à qualidade desse tecido. O vereador afirmou que vai acionar o Ministério Público para que providências sejam tomadas em relação ao erro. Tem a questão do valor, tem a questão da especificação que não é cumprida pela empresa que entregou o material, tem a questão do conforto dos usuários desse material, dos agentes de trânsito, e tem a questão também da informação à população. A população hoje foi pega de surpresa, com eles usando esse uniforme, não sabiam que, não dá nem para identificar o que aconteceu. Algumas licitações aprovadas pelo município também causaram estranheza ao parlamentar. Uma delas é o valor disponibilizado para uma reforma na Capela de Velório de Santo Antônio. O projeto foi criado pela própria prefeitura. A obra já está em andamento, deve ficar pronta até setembro. A modernização da capela vai custar aos cofres públicos mais de R$348 mil. É importante que haja um local digno, muito importante para que nossas famílias, as famílias da nossa comunidade possam ter seus entes queridos velados no local digno. Mas há necessidade de gastar quase R$400 mil para fazer isso? Outra licitação também aprovada foi a da reforma da fachada da prefeitura do município. A verba disponibilizada foi de R$435 mil para a pintura do prédio. Dinheiro que, para o vereador, poderia ter outro destino. O gestor público ele tem que escolher prioridades. E a prioridade maior que existe é o bem-estar do cidadão. Então, a par dessas prioridades da nossa cidade, a respeito, por exemplo, no que diz respeito, por exemplo, à saúde, à educação, à infraestrutura urbana, nós temos a plena certeza, nós não só achamos, mas temos a plena certeza que esse recurso, ou boa parte dele, a maior parte dele, poderia ser usada em benefício da população de outra forma. A previsão de gastos de R$2.500.000 disponibilizados para um ano de publicidade para uma empresa de comunicação da cidade também chamou a atenção do vereador. Houve, em 2017, um gasto de R$900 mil. Por que houve triplicou esse valor de 2017 para 2019? Essa verba que tem a licitação no valor de R$2.500.000, ou seja, aproximadamente R$210 mil por mês,
R$7.000 por dia. Apesar de reconhecer que a publicidade é prestação de contas para a população, o líder da minoria na Câmara diz que o valor é significativo para a Prefeitura, que decretou crise financeira. O que se questiona não é a finalidade, porque ela é importante, a transparência faz parte do trabalho do Poder Executivo, mas o altíssimo valor dessa licitação. Nas ruas, a população também estranha a quantia liberada e acredita que o dinheiro poderia ter outra finalidade. Limpeza dos bairros. Eu moro no bairro Vale Verde, eles falam que é bairro nobre, esquecido, rua cheia de mato, eles não varrem. Que eles deveriam olhar mais para a saúde pública, né? E olhar mais assim para as escolas que estão precisando. A cidade tem muitos buracos, deveria ir para os bairros e fazer limpeza de ruas, tapar buracos. Todas essas licitações vão ser investigadas pelo Ministério Público, a fim de sanar qualquer suspeita sobre os valores disponibilizados, para comprovar a legalidade dos contratos. Felizmente, a gente tem licitações que estão sendo realizadas em nossa cidade que têm valores que são, no mínimo, suspeitos. São valores absurdos, né, que precisam ser verificados. Não quer dizer que isso está errado, mas precisa ser verificado. E, no primeiro momento, a gente pode falar até que realmente está equivocado assim ao extremo. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público para que outras medidas possíveis e adequadas sejam tomadas. De acordo com a Prefeitura, a empresa foi contratada através de licitação. Os R$2,5 milhões estão dentro do orçamento municipal aprovado pela Câmara de Vereadores para o atual exercício. O valor estabelecido, o teto de gastos autorizados, e não há obrigação de gastar todo o dinheiro previsto. Informou ainda que os serviços e custos serão executados de acordo com a disponibilidade financeira do município e que o investimento em publicidade está previsto no artigo 37 da Constituição Federal.